queria te convidar nessa hora para abrir sua Bíblia no livro de João, capítulo 14. Eu não vou pregar, mas não sou eu que vou pregar hoje, mas eu quero deixar uma palavra sobre a paternidade. João 14, versículo 8, 9, 10, 11, 12. Melhor até o 15, né? Do 8 ao 15. Amém? Glória a Deus. Tem alguma coisa errada. Estava pensando sobre a paternidade, queridos. E nós vemos num tempo que nós precisamos, num dia igual esse, o Dia dos Pais, datas são feitas para serem lembradas, para serem memoradas, para reconhecer alguém, algo ou alguma coisa. E eu não sou muito bom de datas, eu sou péssimo de datas, eu odeio datas, na verdade, porque eu acho que essas coisas deveriam ser implantadas dentro de nós desde o início. Mas nós não podemos deixar de aceitar que estamos no mundo, sujeitos às coisas do mundo. Mas também não podemos ser conduzidos pelo mundo, pela cultura do mundo. Não podemos tomar a forma do mundo. E nós estamos vendo um tempo que você não pode nem falar que homem é homem, mulher é mulher, que pai é pai, mãe é mãe, tá um negócio assim terrível. Mas de certa forma isso não é porque o mundo está invadindo a igreja, porque a igreja não está invadindo o mundo. Isso não é porque o diabo tem mais poder do que a igreja, porque isso é uma inversão do que a Bíblia diz. Então a responsabilidade disso ela é nossa, não é do mundo. E é interessante que a gente precisa pensar na questão da paternidade, é algo muito sério, porque primeiro Deus fez o homem. Depois Deus viu que o homem não era bom que ele ficasse o quê? Só. Aí fez uma adjuntura. Mas fez a partir deste homem. Não mais a partir dele, mas a partir do homem. A mulher é um produto duplamente acabado. Por isso temos que tratar como vasos mais frágeis. Mas quem determina as nossas vidas, na geração de homens e mulheres, é o homem, não é a mulher. Tipificando aquilo que a Bíblia já nos mostra. Quem determina o sexo? O homem. Quem determina se vai vingar ou não? O homem. É o espermatozoide que adentra o óvulo, não o óvulo que adentra. E não olhe para mim com medo de que eu estou sendo machista, não é isso. Eu estou te mostrando os princípios. Eu estou te mostrando os fundamentos e não há problema nenhum nos fundamentos. O problema é quando a gente não sabe vivê-los. Essa é a grande questão. Porque há uma manifestação profética no final dos tempos de um novo avivamento que vem através dos pais. E se nós não entendermos isso, nós estamos roubados, porque ser pai não é ser genitor. Ser genitor é apenas uma parte. O sucesso de um pai, segundo esse texto, e segundo vários textos, Romanos 15, Romanos 8,15 e assim outros mais, mostra que o sucesso de um pai é gerar outro pai. O sucesso de um pai é uma geração que está pronta para levantar outra geração. Queridos, fazer filho é muito fácil. Fazer pais é uma vida que tem que estar fundamentada e baseada em princípios, e você não conseguirá fazer isso sem o reino dos céus. Nem fazer um pai, nem ser um filho de um pai, para que se torne um pai de um pai. E é isso que esse texto nos mostra também. Olha que interessante. Solicitou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o... E isso é suficiente. Então Jesus ministrou-lhes.
há tanto tempo estou convosco, e tu não me tens conhecido, Filipe? Espera aí, Jesus era o pai ou era o filho? Era o filho. E Filipe queria ver o quê? E Jesus está falando, olha para mim. Sabe o que eu aprendo aqui, queridos? Primeira coisa, que Deus não me deu um pai carnal errado. Eu não sou fruto de um acaso, de uma noite, de uma rapidinha, de qualquer coisa do tipo. Porque independe de quem seja meu pai carnal, eu tenho um pai espiritual. Agora, todo pai carnal tem a responsabilidade de manifestar o pai espiritual no filho, para que o filho revele o pai. Porque senão nós vamos achar desculpas em qualquer coisa, até no defeito dos pais. Que meu pai é assim, que meu pai é assado, que meu pai é assado, que meu pai é isso, que meu pai... Jesus veio, se eu olhar para Jesus, eu encontro o pai. Ou então que eu olhar para o meu pai, seu Carlos Alberto Pereira, vulgo Nené, e não encontrar de Jesus nele, é porque ele não encontrou quem? Jesus. Logo ele também não encontrou quem? O pai. Logo eu não posso encontrar nele o pai, mas ele é meu pai. Então eu vou tirar dele o quê? O que é bom, o que a Bíblia diz, tudo que é bom, você guarda. Mas tudo que não for do pai agora, eu vou encontrar quem? Pronto. Você nunca é órfão. Nunca você é órfão. Da mesma forma, Arthur, Sofia não pode olhar para mim e ver em mim só os meus defeitos. Sabe? Porque eles vão copiar os meus defeitos. E por que eu defeito? Porque eu preciso entrar onde? Na revelação do pai. Porque o meu pai não tinha o pai. Eu encontrei o pai. E agora eu estou num processo. Para que eu possa mostrar a eles o pai. A paternidade vai muito além. Muito além do que botar comida e roupa, estudo. Porque todo pai, ele precisa gerar propósito. Todo pai precisa gerar uma missão. Todo pai precisa gerar uma manifestação do reino. E quando os filhos ficam olhando para o pai carnal, encontrando no pai os defeitos, vocês estão deixando de olhar em mim o que Cristo fez. Mas quando você começar a olhar para Cristo e saber o que Ele fez, vocês vão começar a olhar para mim. E mostrar para Cristo, olha, ele ainda precisa disso, porque eu quero seguir isso. Eu quero ser assim, eu quero manifestar isso. Mostra-nos o Pai, mas eu estou há tanto tempo convosco e não me conheces, Filipe. Agora, quando você tem a revelação do Pai, olha a afirmação. Quem vê a mim, vê o Pai. Como pode me dizer, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e o Pai em mim? Eu por muito tempo me esforcei para estar no meu Pai. E com isso eu acabei aprendendo também as coisas que eu não deveria. Ou que ele julga ser certo. E quando eu conheci Jesus eu descobri que não era tão certo assim. Mas todo filho vai buscar andar no Pai. Então cuidado. Vocês podem andar no que é bom, mas pode andar também naquilo que não é de Deus. É do Pai, mas não é de Deus. Entre ficar com o que eu tenho de errado e o que Jesus tem de certo, vocês fiquem com o que Jesus tem de certo.
Agora eu, Djalma, os demais pais aqui, em nome de Jesus, corra para dentro do Pai. Porque ainda há um tempo dessa manifestação. Porque quando você vai lá em Gálatas, quando você vai lá em Malaquias, no fim dos dias o Senhor converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos, acabou. Eis o avivamento verdadeiro. E é para esses dias, e é para esse tempo, onde os pais agora vão olhar para esse nível de obra, vão crer e vão manifestar esse reino para ganhar o coração dos filhos, a fim de que os filhos recebam o coração do Pai. Ou seja, nós que somos pais temos a obrigação de transferir o coração de Cristo para os nossos filhos. Eu posso dar a eles tudo. Se eu não der Cristo, não dei nada. Não tem nada. E como é que eu dou Cristo? Primeiro, me arrependendo das obras más. Segundo, me submetendo a um processo de constante mudança. Terceiro, manifestando, não a minha vontade, mas a de Deus. Então o foco está no processo, que não é fácil. Por isso que aqui em João mesmo Jesus nos diz: em verdade, asseguro que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, pois eu vou para o meu Pai. E assim seja o que for que vós pedides em meu nome, assim eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E vós pedirei, se vós pedides alguma coisa em meu nome, eu farei. E se vós me amais, obedecereis os meus, e eu rogarei ao Pai, e ele já lhe deu. Ele não dará, ele já lhe deu outro advogado, o Espírito Santo, a fim de que esteja para sempre convosco. E esse Espírito, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós conheceis, porque ele vive conosco e estará dentro de vós. Não o deixarei órfãos, voltarei para vós. Os pais, os futuros pais aqui, Rafael, você nunca vai poder apontar para Jesus que você não se tornou o pai que Jesus quer, porque você olhou para o seu pai. Arthur, você nunca vai poder olhar para Jesus e apontar que você não foi o pai de uma geração, não foi o pai que Jesus quer por causa de mim. Mari, Thalita, Joyce, todos nós. Jesus não tira a minha responsabilidade como pai, a sua responsabilidade como pai, porque ele nos nivelou ao Pai e nos deu o Espírito. Então nessa manhã, que a gente possa refletir, que as esposas possam refletir e levar os pais da sua casa a serem pais, a serem homens, a serem governos da sua casa. Edifique os pais. Que os filhos olhem para os pais e entendam o que verdadeiramente é a paternidade. Porque o diabo quer amarrar no teu coração é a tua orfandade. E a pior coisa do mundo, você tem um pai do teu lado, mas você não tem o coração do seu pai. E às vezes você tem o coração do seu pai, mas você não tem do jeito que você quer. Sabe por quê? Porque Deus lhe deu da forma que você precisa. Se o seu pai está em Cristo. Senão você vai se achar muito bom. E os pais lutem, amem o Evangelho, busquem o Espírito Santo, caiam para dentro de Deus, a fim de que venhamos a manifestar essa paternidade para essa geração. E a igreja venha se responsabilizar de não ser como o mundo, mas ser exatamente como a palavra nos diz.
não sermos como o mundo, mas de manifestarmos, de falarmos e de defendermos a palavra de Deus como ela é. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Você que trouxe seu dízimo, sua oferta, você pode colocar aqui no gasofilácio ao final do culto, ou agora, você escolhe, e a apóstola irá ministrar a palavra nessa manhã. A paz, queridos. Tudo bem com vocês? Todo mundo com friozinho aí? Dona Ine, você estava aí atrás, eu nem te vi. Tudo bem? Gente, que alegria estar aqui com vocês. Estou vendo algumas carinhas aí. Quanta honra, viu, pastora? O pastor também. Sejam bem-vindos, né? E dizer que nós somos felizes porque vocês estão aqui e porque você veio agraciar a casa do nosso Pai. Amém? Falar com vocês nessa algo que o Senhor vem um mês praticamente agarrado nessas verdades. E a palavra de Deus, ela é muito interessante porque você às vezes fica meses aquele mesmo versículo e é como uma fonte que vai jorrando, que vai jorrando e que não seca nunca. Eu falava ontem no chá, que a minha amiguinha estava ali, e eu dizendo o seguinte: está funcionando? Que a palavra de Deus, ela é essa fonte inesgotável. E quanto mais eu buscar essa fonte inesgotável, ela não vai parar de jorrar. E muitas vezes nós temos muitas expectativas de saber a Bíblia, de saber muitas coisas na Bíblia. Queridos, Deus é muito simples. Deus é muito simples. Não basta você saber muitas coisas. Bom seria que você também praticasse essas muitas coisas. Porque com Deus o importante não é saber muitas coisas, é praticar e viver a palavra. Então, se você tem um versículo que Deus está mexendo com você, e esse versículo tem meses que você está nele, é porque Deus quer trabalhar na sua vida e através da sua vida. Então, a importância que a gente se submeta a essa fonte do Senhor que jorra, para que verdadeiramente a gente possa ser transformado. Amém? Então, nós estamos vivendo a nossa palavra profética do ano, que são 12 jejuns para 12 meses. Então, todo último domingo do mês, nós temos nos reunido aqui na casa do Senhor, nós temos jejuado o dia inteiro, e a gente tem chamado de Santa Convocação, e a cada mês o Senhor tem trazido para a gente uma revelação daquilo que Ele quer falar conosco. Então, uma das muitas revelações que nós recebemos é que nós estamos preparando, na verdade, um altar para o Senhor. Então, a cada mês nós temos colocado uma pedra. Então, eu creio que até dezembro, grandes coisas o Senhor fará no nosso meio. Mas, na verdade, eu creio assim que o Senhor está preparando algo sobrenatural. Algo que Ele quer nos tirar da mentalidade da terra e verdadeiramente nos conectar à realidade dos céus. Porque, na verdade, os dias, queridos, são muito maus e têm sido muito maus. Não é? Então, se a gente ficar conectado a essas muitas coisas que estão acontecendo, de verdade, nós ficaremos ainda piores.
Então, nunca foi tão necessário que a gente conecte a nossa mente aos céus. E nossa última santa convocação, nós falamos sobre Caleb, não é? Nós passamos pelos fermentos dos fariseus, passamos pelos fermentos dos saduceus, fermentos de Herodes, nós passamos pelo governo da mente, passamos pelo governo da vontade. O que mais? O governo das emoções, arrependimento e raiz de iniquidade, né? Então, esse mês nós já começamos a trabalhar falando sobre orfandade, que vai ser o tema da nossa Santa Convocação, do nosso último domingo do mês, né? Que nós viremos novamente, jejuaremos 24 horas, estaremos aqui reunidos, buscando ao Senhor e ouvindo aquilo que Deus quer falar conosco. Então, eu fiquei refletindo sobre essa questão da orfandade e fiquei também me analisando. Porque uma das coisas que nós aprendemos nos fermentos é que o Senhor ele dá um comando. Tá ruim, Williams? É o som? A iluminação? É o meu técnico que está, né? Então, o Senhor tem falado acerca dos fermentos e ele deu uma ordem: acautelai-vos. Ele está dizendo assim, olha, prestem atenção. E ele não estava dizendo para pessoas que não conhecem a palavra. Ele não estava falando para pessoas fora da igreja. Ele não estava falando para as pessoas desconhecidas. Ele estava falando para os discípulos. Acautelai-vos dos fermentos. Então, significa que ele tem algo para que a gente fique prestando atenção, que a gente ligue o nosso pisca-alerta. Mas, como eu falava para vocês, é importante que Deus uma vez deu o comando acautelai-vos, então considere a possibilidade de você estar sendo impregnado também por esse fermento. Porque se ele está falando para os discípulos, e os discípulos tinham acabado de ver grandes milagres, e eles estavam ali perguntando novamente para Jesus coisas extremamente naturais, e Jesus chamando a atenção deles, que nós precisamos nos mover do sobrenatural, e quando nós não enxergamos o sobrenatural, porque na verdade nós estamos tão arraigados nas coisas da terra, que isso quer dizer que o fermento está levedando a nossa massa, levedando nossa alma, levedando as nossas emoções, pensamentos e comportamento. Amém? E aí eu falei nosso último encontro sobre Caleb. E eu tenho refletido muito sobre Caleb. E eu fiquei interessante porque Caleb, ele recebeu uma promessa de Deus, de que ele herdaria a terra. Está lá em Josué 14. Podemos ler. Abre sua Bíblia em Josué 14. Josué 14, 7. Diz assim: eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espionar esta terra. E eu lhe prestei um relatório sincero. Só recapitulando, que assim, o Senhor falou a Moisés que era necessário que 12 espias fossem lá ver essa terra. Esses 12 não eram pessoas comuns. Eram 12 pessoas especiais. 12 príncipes, 12 chefes, 12 pessoas que tinham relacionamento com o que era de Deus. Desses 12, entre eles tinha Josué e Caleb. Josué e Caleb foram os únicos que foram à terra prometida. Não foi qualquer terra. Não foi uma coisa assim que eles estavam aventurando para saber se aquela terra era prometida. Não. Eles tinham ido lá, a mando do Senhor, espiar a terra prometida. Exatamente a região territorial já demograficamente marcada nos céus pelo Senhor.
Então, eles não estavam indo a qualquer lugar. Eles estavam indo neste lugar que o Senhor já havia prometido. E eu creio que o Senhor, Ele não mente e Ele não se engana. Não é verdade? Então, eles foram os 12, e só Josué e Caleb trouxeram um relatório positivo acerca daquela terra. E eu achei muito interessante, porque nesse versículo 7, Josué fala assim, eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espionar esta terra. E eu lhe prestei o relatório sincero. Ué, como assim? Não era um relatório real, não era um relatório específico. E quer dizer então que ele foi, junto com Josué, os únicos que prestaram esse relatório sincero. Isso significa que os outros 10, tão especiais, amando de Deus, eles não foram sinceros. O que eles viram não foi a mesma coisa que Caleb viu. E que Caleb julga que o que ele viu era sincero. E aí me faz pensar o seguinte. O que de tão especial tinha em Caleb e em Josué que o diferenciava, que os diferenciava dos demais? Que eu creio que nessa manhã é o que o Senhor quer também trazer ao nosso entendimento, para que a gente veja com os olhos de Deus. E também possamos ser sinceros acerca de tudo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer aqui nessa terra. Amém? Então, assim, ele disse que ele prestou esse relatório sincero. Entretanto, os irmãos que haviam subido comigo amedrontaram e desencorajaram o povo, ao passo que eu obedeci ao Senhor, o meu Deus, e lhe fui inteiramente fiel. Novamente, sinceridade, fidelidade. Não é? E nós estamos falando apenas de territórios. Por este motivo, naquele mesmo dia, Moisés me jurou, certamente, a terra em que pisou o teu pé, te pertencerá por herança a ti e aos teus descendentes, para sempre. Porque obedecestes perfeitamente a Yahvé, meu Deus. Desde então, o Senhor me guardou com vida de acordo com a sua promessa. Faz 45 anos que Yahvé fez esta declaração a Moisés, quando Israel andava pelo deserto, e eis que agora estou com 85 anos. Todavia, ainda me sinto tão forte como no dia em que Moisés me enviou naquela missão. Tenho neste momento vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Ora, isso significa que há 40 e tantos anos atrás, Moisés fez uma promessa a Caleb. E eu creio que, eu não sei se há 40 e tantos anos atrás, mas há alguns anos atrás, ou alguns meses atrás, ou alguns dias atrás, eu não sei qual a sua realidade, mas eu creio que o Senhor ele fez uma promessa a cada um de nós aqui. Então, o grande barato aqui não está na promessa em si, porque uma vez que Deus prometeu, está prometido. Porque Deus ele é fiel e ele é verdadeiro. O grande barato é que em todo momento, Caleb, ele tem se mostrado fiel ao comando e à promessa de Deus. Passaram-se 40 anos. Você que recebeu essa promessa do Senhor, não sei quantos anos, se passassem 40 anos, vocês continuariam crendo que o que você ouviu de Deus era de verdade de Deus? E vocês já teriam desistido ou vocês estariam ainda perseverando? Porque isso faz toda a diferença naquilo que a gente precisa conquistar e naquilo que a gente precisa viver. O importante é que Caleb
ele era inteiramente fiel ao Pai. Ele sabia e cria que Deus era verdadeiramente o seu Senhor e Pai. E uma vez prometido, não havia possibilidade dessa promessa ser uma mentira. Ou que Deus talvez tenha se enganado. Porque Deus não se engana. Só que Deus, ele sabe o tempo específico para que essa promessa se cumpra. E o tempo específico para o cumprimento dessa promessa, ela não está na verdade de Deus, mas no processo que você está para o cumprimento dessa promessa. Porque o importante é que você se mantenha com os seus olhares em Deus, com a sua mentalidade em Deus, porque senão você desiste no meio do caminho. E o interessante é que Caleb, ele recebeu essa promessa 45 anos depois, e dizendo aqui, com o mesmo vigor. Com o mesmo vigor de quando seu pai lhe deu essa promessa. O importante é que a gente precisa entender Deus como Pai. A gente precisa entender Deus como alguém que tem interesse na nossa vida. Deus, ele não tem interesse de passar a perna em nós. Deus não tem interesse de nos dar rasteira. Deus não tem interesse de nos fadigar pelo caminho. Deus, ele não tem interesses maus a nosso respeito. Deus tem interesses de bem. Portanto, ele sabe do que nós precisamos. Ele sabe qual o tipo de treino que ele precisa exercer conosco. A uns ele vai dar talvez não 45 anos, ele vai dar, 15 dias. A outros ele vai dar 2 anos, 5 anos. A outros ele vai dar 45. Mas o importante é que você mantenha os seus olhos fitos no Senhor, para que você possa viver o cumprimento dessas promessas. E algo de madrugada, ontem de madrugada Deus falava comigo. Gente, eu arranjei um quarto de guerra aqui de frente para o rio, nessa avenida, que você não sabe o nível de guerra que tem sido. Tem sido maravilhoso, tem sido intenso, tem sido cada revelação sobrenatural. E aí, eu conversando com o Senhor, e Ele falando comigo algumas coisas, eu fui anotando algumas coisas que Ele conversava comigo. E eu perguntando para Deus assim, acerca de muitas pessoas, acerca de muitas coisas na vida de pessoas que nós conhecemos, coisas na nossa vida, coisas na nossa família, de tudo. E eu ouço muito que as pessoas, elas sabem que elas precisam ir a algum lugar. Elas sabem que elas precisam viver as promessas de Deus. Elas sabem que elas precisam estar dentro do processo. Mas o que exatamente que tem possibilitado elas de viverem essas promessas? O importante é a gente entender, Deus falava comigo, as pessoas, elas estão agarradas na promessa. Elas estão agarradas na vitória. Só que quando elas encontram comigo, quando elas se dão de frente com o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, não o Evangelho da prosperidade, aquele que nós temos ouvido por aí, não é esse Evangelho. E quando você se encontra com o verdadeiro Evangelho, que é Cristo, você não recebe, queridos, uma vitória. Você recebe uma missão. Mas nós queremos a vitória. Mas a vitória já aconteceu com Jesus, em Jesus. E agora essa vitória, ela não está nas coisas, ela não está nos lugares, ela não está na avenida, ela não está na minha casa, ela não está em mim. Desculpa, não está em todas as coisas, ela está dentro de mim. Porque essa vitória é o Espírito Santo que habita hoje dentro de mim. Então, portanto, nós precisamos querer viver esse evangelho de missão, de verdade.
Porque quando você vive dentro do processo do teu propósito, isso é a maior vitória. Quando você consegue ter uma direção na sua vida, esse é o grande barato da vitória da tua vida. Porque não há felicidade fora do propósito. Dentro do propósito as coisas fluem. O fluir não quer dizer que não há guerras. O fluir quer dizer que há um total entendimento e um sentimento de pertencimento a Cristo que precisa haver dentro de você. Quando nós não temos esse senso de pertencimento, parece que todas as coisas que estão fora de mim, elas existem para me atacar, me agredir, complicar, me machucar, me atrasar, não me fazer compreender. Mas eu creio que essas coisas, elas estão acontecendo não por conta das vitórias que Jesus já conquistou para a gente, mas da importância que eu estou dando às vitórias e não ao Pai. O grande segredo está em eu aprender a conhecer esse Pai. Aí eu pergunto assim, você é o tipo de pessoa que nasceu para fazer algo grande? Porque eu, pelo menos, já recebi uns 200 promessas. Que eu ia fazer coisa muito grande, que eu ia às nações. Primeira coisa que eu preciso crer é que eu preciso tirar o passaporte. Eu ainda não tirei, então eu acho que eu não estou crendo. Não é verdade? Porque quando a gente crê, a gente se move em direção a isso. E verdadeiramente, eu sei que isso vai acontecer, então eu preciso me mover nessa direção. Porque senão, Deus tem que, no mínimo, arranjar um jatinho particular, clandestino, para eu ir às nações. E Deus não é incoerente. Amém? Então, você é essa pessoa que nasceu para fazer algo grande, ou talvez não tão grande assim, mas para fazer algo para Deus. Mas você não tem a mínima ideia do que você tem que fazer? Gente, eu escuto demais. Eu não sei qual é o meu propósito, eu não sei qual é o meu dom, eu não sei qual é o meu monte, eu não sei qual é o meu talento, não sei o quê. Gente, é tão importante você descobrir essas coisas em Deus, porque isso é uma direção. Você acorda de manhã. Com qual finalidade? Aquele dia faz parte na agenda de Deus de qual parte do checklist espiritual? Então, eu preciso ter essa direção. E somente o Pai vai me dar direção. Vocês ouviram o Willis dizer que a paternidade, ela traz direção. Então, quando eu sei que eu preciso fazer algo grande, mas eu não tenho a mínima ideia de onde eu preciso ir, eu fico sem direção, eu fico sem saber o que eu tenho que fazer. Você se vê preso, então, nas rotinas diárias. Lavar, passar, cozinhar, trabalhar, lavar, passar, cozinhar, trabalhar, e levar os meninos no colégio, buscar, que sei o que, ver o culto, aquela coisa toda, porque a gente bota até isso na rotina da igreja, a gente vai para a igreja, volta da igreja, volta para a igreja, vai para a igreja, lê a Bíblia, não sei o que, como se isso fosse só isso. E a gente fica preso nisso. Sente que a vida está passando e você não chega a lugar algum. É enorme a quantidade de pessoas que a gente escuta que não sabe a direção a tomar, onde tem que ir. E pasmem vocês, às vezes a gente encontra com pastores, a gente discipula pastores de outros estados, né, agora de outras nações, conversando. Até os pastores acham que o propósito da vida é ficar atrás de um púlpito pregando. Gente, pregar o evangelho não é para quem é pastor. É para todos. Ide, pregar o evangelho. Então, será que todos nós precisamos estar atrás do púlpito? Se isso é um chamado para todos nós. Ou até já alcançou, muitas pessoas já alcançaram, né?
ascensão financeira, ascensão, né, da família, ter uma família grande e ter um trabalho bom, não sei o quê, mas ainda está faltando algo. Porque a gente vai descobrindo que não são as coisas que nos preenchem. Porque às vezes a gente vai tendo essas coisas todas e o vazio e as reticências que tem ardendo dentro da gente permanece. Será que é sempre a necessidade de ser algo mais externamente? Porque hoje eu quero uma casa, ou amanhã eu quero outra casa, eu quero um carro, mas aí eu quero um carro 2021. Só que até dezembro eu preciso trocar o carro, pastora, porque ano que vem, 2022, eu vou estar com um carro antigo. E a gente vai achando que a vida é só externamente. Então, duas coisas são importantes para a gente entender. Que nós temos dois propósitos. Dois propósitos. Um interior e um exterior. O propósito interior está relacionado ao ser. Aquela questão mais primária do que você tem que ser verdadeiramente. E o propósito exterior ao fazer, que é o propósito da gente cumprir as nossas rotinas, as nossas coisas aqui na Terra. Importante saber que nada anula ou substitui o propósito exterior. Fazer, realizar, isso tudo são necessidades naturais, que fazem parte da nossa missão na vida. Mas é na vida e não a vida. Amém? O significado genuíno da vida não pode ser encontrado no propósito exterior, nas coisas. E eu creio que nós estamos errando exatamente aí. Nós estamos gastando os nossos dias com os nossos propósitos exteriores, sendo que nós não estamos gastando tempo com o nosso propósito interior. Então, a realização, a plenitude só podem ser encontrados no propósito interior, naquilo que é primário. E o que isso quer dizer? O sentido real da vida não diz respeito ao que fazemos, mas ao que somos. Diz respeito ao estado de consciência de quem somos em essência. Quem nós somos? Muitas coisas. Imagem e semelhança do Pai. Nós somos filhos de Deus. Somos amados de Deus. Só que isso são muitas vezes coisas que nós falamos, nós sabemos por conhecimento, mas não por vivência, nem por profundidade. Estão entendendo? Aí lá no livro de Mateus 6,33 diz o quê? Vamos abrir? Mateus 6, 33. Que diz assim: buscai, assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Que esse reino e essa justiça, elas estão dentro de nós e fazem parte do nosso propósito interior. E as demais coisas lhe serão acrescentadas. Ou seja, o seu propósito exterior lhe será acrescentado. Ou seja, buscai primeiro conhecer quem verdadeiramente você é, que só pode ser através de Cristo. E quando você conhecer verdadeiramente essa pessoa que você nasceu para ser, aí sim, todas as demais coisas lhe poderão ser acrescentadas, o seu propósito exterior.
Porque se você inverte a ordem, você buscar primeiro o seu propósito exterior, as demais coisas, isso nos toma às vezes tanto tempo que não nos sobra tempo para a gente entender quem verdadeiramente nós somos em Deus. E às vezes nós passamos pela vida sem saber quem nós somos em Cristo. E aqui está está o filé mignon. Aqui está o filé mignon. O filé mignon não está em você ser próspero nos seus propósitos exteriores, em fazer muita coisa para Deus. Mas Deus está dizendo assim, é necessário primeiro que você descubra quem você é em mim. Há uma necessidade, há uma ordem. Isso quer dizer que o reino dos céus é a nossa essência. Por quê? Porque antes o reino dos céus ele estava fora. E agora esse reino de Deus ele está onde? Dentro. E se eu não guardar e conhecer esse governo, esse reinado que está em ebulição dentro de mim, se eu não me modelar a esse reino divino que acontece dentro de mim, muito provavelmente eu não poderei ser. Então, o filé mignon está em eu me submeter a esse reino que está em ebulição dentro de mim, para me fazer ser, me fazer pertencente ao reino de Deus, me fazer ser esse canal do reino de Deus para as pessoas, e aí sim, eu poder fazer tudo aquilo que Ele me chamou para fazer aqui na terra. Buscai primeiro o que é propósito primário, o que é a compreensão do que você é, que é a sua natureza divina. Isto é mais importante, isso é tão importante, que se você encontrar o cerne dessa essência divina dentro de você, todo propósito externo lhe será acrescentado. Lhe será acrescentado, você não vai precisar ficar correndo atrás. Porque é o próprio Deus que tem interesse em lhe acrescentar. É o próprio Pai que tem esse interesse. O problema é que nos encontramos muitas vezes baseados na nossa essência, na perspectiva do outro, em buscarmos em viver a nossa vida sufocando na onda do outro. Às vezes esse outro pode até estar dentro de casa, fora de casa, no trabalho, não sei o quê, e a gente está focado porque fulano faz, fulano não sei o quê, a igreja de fulano está não sei como, lá tem 10 mil membros, e aqui só tem 100. Sim, mas se o seu propósito não for para os 10 mil, você vai perder a sua vida e a sua saúde correndo atrás dos 10 mil, sendo que para você só tem 100? Precisamos entender o que nós viemos fazer aqui. Precisamos ter essa revelação do Pai e de quem você é, para você entender quais os passos, qual a direção que você tem que tomar. Porque senão você vai andar de um lugar para o outro sem saber para onde ir. Porque na verdade você não tem a compreensão qual é a natureza divina, qual é o reino que habita dentro de você. É mais fácil fazer, criar e realizar o que você deseja, depois que entender quem realmente você é. Aqui talvez está a resposta pela qual você e eu não conseguimos, às vezes, realizar tudo aquilo que queremos. Está aqui o motivo pelo qual não descobrimos qual é o nosso talento, não descobrimos qual é o nosso propósito aqui na Terra, qual a nossa missão, qual o legado que você quer deixar. Acho que foi ontem, não me lembro, que eu falava com uma pessoa, dizendo assim, o nosso legado, ele vai estar muito atrelado a tudo aquilo que traz indignação para a gente.
tudo aquilo que traz indignação dentro de você e você às vezes não tem resposta porque essa indignação arde dentro de você, significa que há uma fonte querendo ser jorrada para outras pessoas, porque legado não é aquilo que eu faço, mas aquilo que eu estou deixando para o outro, no outro. Não é? Então, essa fonte inesgotável de Deus que está querendo jorrar através de você, vai vir muito daquilo que traz indignação dentro de você. Porque essa indignação está aí, você às vezes nem entende por quê. Porque você tem a habilitação, você tem a ferramenta para viver e fazer exatamente aquilo que te traz indignação. Mas só vai poder fazer depois que souber quem você é. Porque quando você faz sabendo quem você é, as coisas acontecem não de forma forçada, mas de forma sobrenatural. Porque você conquista algo hoje e amanhã a gente sempre quer outras coisas. Então, há necessidade da gente despertar para o poder e da grandeza da essência de Cristo dentro de nós. Eu tenho que ficar controlando o meu horário. A Bíblia fala que construímos sim sobre areia, que nos é permitido, mas que é uma imprudência, isso é construir as nossas vidas, construir as nossas ações em cima daquilo que eu acho ou em cima das minhas vontades de criar. E não em cima daquilo que eu realmente sou. Onde o passado é a mola que impulsiona, ou talvez o futuro, sendo que o futuro só pertence ao Senhor. Gente, muitas vezes a gente está tão preso no passado, que a gente não consegue avançar, porque a gente está preso no passado. E tem pessoas que nem estão conseguindo avançar, que nem no passado está no futuro. Está com a cabeça tão lá adiante, que esqueceu de viver o agora. Lá no livro de Eclesiastes diz que o que há de ser, já foi. Então, o que você precisa viver em Deus, o que você precisa descobrir, o que você precisa mudar como essência, não será amanhã. Precisa ser hoje. Pensando sobre coisas do dia a dia das pessoas, do mundo e sobre como era no passado, eu pude ficar refletindo algumas coisas. Que o sonho das pessoas mudou. Antigamente nós tínhamos, os nossos pais, as outras pessoas, eles tinham sonhos mais específicos para a família, mais específicos para a igreja, mais específicos, não é, para se melhorar como pessoa, estabelecer um melhor caráter, conhecer a Deus. Hoje em dia, o desejo das pessoas está não mais naquilo que é invisível, mas naquilo que é altamente visível. Porque se você mostrar o que é visível, talvez você esteja mostrando que você está avançando. Sendo que Deus está falando assim, quando você buscar primeiro o reino de Deus, lembre-se que o reino de Deus, ele é invisível. Ele não está nas coisas visíveis, ele está nas coisas invisíveis. Então, eu fiquei refletindo, buscai primeiro o reino de Deus. Esse buscai significa esforçar-se por achar, ou descobrir, ou examinar minuciosamente. Então Deus está dizendo assim, buscai primeiro o reino de Deus, ou seja, examine minuciosamente o que é interno dentro de você. Por que agora eu estou falando em você? Porque o reino de Deus, ele está dentro de você. Então não há possibilidade de você achar o reino de Deus fora de você. Amém? E ele está dizendo assim, buscai minuciosamente. Ele faz um convite, uma necessidade de a gente descobrir, examinar o que é divino dentro da gente. Segundo passo, o Senhor me dá uma direção. Primeiro, Ele colocou numa ordem de prioridade. Primeiro. E significa que tem primeiro, segundo, terceiro, quarto. Então significa que tem outras coisas que o Senhor também me permite fazer.
E que não é pecado. Gente, sonhar em ter uma casa própria é pecado? Sonhar em passar no concurso público é pecado? Sonhar em ter um casamento top é pecado? Nada disso é pecado. Mas o Senhor está dizendo assim, olha, primeiro o que é divino. Então, busca primeiro o que é divino, o que está dentro. Isso numa ordem de prioridade. Busca primeiro aquilo que eu coloquei dentro de você. Sabe aquelas indignações que estão dentro de você? Aquilo que fica ardendo, que está em ebulição, que tem coisas que você fala assim, Deus, por que isso? Quando ele fala que em primeiro ele abre um precedente a outras buscas. Eu também posso buscar a educação, eu posso buscar querer ter filhos, posso buscar ter uma vida boa. E não há problema nisso. Que podemos sonhar com coisas externas, podemos. Mas só que há a necessidade do Pai que você se conecte à sua verdadeira essência divina. Para então querer o que o Pai quer. Que foi justamente isso que me chamou a atenção em Caleb. Diz que Caleb, ele foi fiel naquilo que Deus tinha falado. Ou seja, quando Deus mandou ele ir à terra prometida, ele creu que ali não era qualquer lugar. Era a terra prometida. E se ele visse, pastora, qualquer outra coisa que fosse diferente disso, significava que ele não estava vendo o que Deus estava vendo. Daí o cuidado da gente ter a nossa visão voltada para Deus, para fazer como Jesus fazia. Ele fazia o que ele via o Pai fazendo. Então, nós também precisamos fazer, falar e ouvir o que o Pai também fala. Porque se eu estou conectado a isso, a minha essência, daquilo quem eu sou, estiver conectado diretamente a Deus, aquilo que eu pedirei a Deus será exatamente aquilo que Deus quer para mim. E como a gente às vezes não está nessa conexão com Deus, eu estou pedindo coisas que Deus nem quer. E a gente tem até um discurso assim, se Deus quiser. Queridos, Deus quer coisas maravilhosas, suntuosas e sobrenaturais para a gente. Mas o que Ele quer talvez não seja o que você quer. E Caleb, ele foi fiel porque ele chegou lá e ele andou por aquela terra e ele viu o que Deus viu. Ele buscou naquele lugar ver o que Deus estava vendo. De repente ele deve ter chegado lá, isso está na Bíblia, né? Mas aí tem que ter todo né? Toda a emoção. Aí chegou lá, falou, rapaz, aqui tem coisa boa mesmo, mas e esse exército? E esses homens grandes? Vou conseguir não. Mas pensando bem, se Deus falou que é esse lugar, e significa que eu tenho e eu carrego uma ferramenta dentro de mim, que tem um antídoto, tem algo, uma arma bélica poderosa para combater esse gigante. Eu tenho dentro de mim, eu carrego dentro de mim algo poderoso que vai me fazer vencer essas circunstâncias, essa dificuldade. Porque Deus sabe o que está fazendo. Ele sabe porque me mandou aqui. Ele sabe porque me colocou nessa família. Ele sabe porque me colocou nesse trabalho. Ele sabe porque me colocou em Tabuna. Ele sabe das coisas. Ele não é incoerente. Ele sabe. Claro que Ele sabe. E a gente também precisa saber. O grande barato de viver uma vida com Cristo é a gente saber o que Deus sabe. Porque se você souber o que o seu Pai sabe, você andará na direção certa. E não haverá flutuação de emoção, de sentimento, de nada. O diabo também sabe disso. O diabo, ele sabe que quanto menos direção você tiver no Pai, quanto menos você souber quem você é em Cristo, quanto menos você tiver consciência de que você é filho de Deus e que você herdou essa terra, se você não tiver entendimento disso,
Queridos, a terra pode nem ter gigante, mas você vai achar que tem. Quer ver uma coisa? Áquisa, a filha de Calebe, cresceu vendo seu pai tendo uma boa visão das coisas. Aprendeu com o guerreiro. Daí a importância de nós pais aprendermos também a termos uma visão em Cristo, porque tudo aquilo que nós fazemos, eles também verão o que nós estamos fazendo. Os nossos filhos também verão o que nós estamos fazendo e principalmente quem nós temos nos tornado em Cristo. E Áquisa viu esse pai que foi à terra prometida e chegou lá que todo mundo viu que tinha um monte de gigante. Ele não viu. Talvez ele tenha visto, porque ele não era cego, mas ele não viu com os olhos humanos, ele viu com os olhos sobrenaturais. Ele viu com os olhos de filho. Ele viu com os olhos que Áquisa chegou, ela simplesmente casou-se, porque seu pai prometeu ela a algum dos guerreiros que pudesse derrotar, né, um povo também ali naquela terra prometida. E naquele casamento, ele chega e dá o deserto do Neguebe. Pense aí, se você, filho, recebe de seu pai um deserto, o que você faz? No mínimo a gente vai dizer, que loucura. Oxe, é isso aqui? É isso que Deus vai me dar? No mínimo ele não gosta de mim. No mínimo ele nunca viu tudo que eu fiz por ele. No mínimo ele não sabe quem eu sou. Gente, a gente vai colocando Deus em qualidade de humano, como se Deus não soubesse das coisas. E Deus está nos chamando a atenção da necessidade de eu saber quem eu sou. Porque quando eu entendo quem eu sou, muda a minha visão. Calebe viu, porque ele sabia que era filho e que Deus estava mandando ali para algo muito bom. Ele se sentia pertencente a esse pai. Ele se sentia pertencente a esse reino. Ele se sentia alguém que era importante para esse pai. Ele sabia que independente do que tinha lá, o próprio pai, haveria de romper todas as dificuldades. E Áquisa, ela chega no deserto e olha para o deserto e ela viu o que Calebe viu. Realmente, é uma terra árida. Mas eu creio que meu pai sabe por que me deu esse lugar. Ele sabe qual a ferramenta que eu tenho dentro que vai fazer mudar esse lugar. Então, eu não posso ir a nenhum outro lugar a não ser voltar a quem me deu o presente, a quem me deu a promessa. Não é voltar às pessoas, não é voltar ao passado, não é voltar às suas feridas, não é voltar às suas dores, não é voltar às suas incertezas, não. É voltar a quem realmente sabe da sua essência divina. A Áquisa volta a Calebe e chega lá. Ela não chega a pedido. Ela chega para ele e fala assim: dai-me uma bênção. Olha, essa bênção que ela sabia que só Calebe podia dar a ela, é a mesma bênção que nós precisamos saber que só Deus tem para nos dar. E foi justamente essa bênção que rompeu com o estado de infertilidade naquela terra. E é justamente essa bênção que, se você for ao pai, é o que vai romper no seu estado de infertilidade emocional e talvez físico e até espiritual. Eu não digo espiritual porque o nosso espírito está pronto.
Porque a gente já tem esse espírito pronto. O Senhor já nos fez com o espírito pronto. O Senhor já nos abençoou. O Senhor já colocou o reino dele dentro da gente. Então, tudo aquilo que há necessidades espirituais estão prontas. As minhas maiores dificuldades hoje são emocionais e físicas. Emocionais e físicas. E eu preciso combater essas debilidades emocionais e físicas. Então, aceitar Jesus é uma atitude de fé e de um posicionamento no mundo espiritual. Ser batizado é uma ordenança que o levará à porta dos céus e o reposicionará à condição de filho amado. Essa condição de filho é essencial para trilharmos o caminho que leva ao reino de Deus. Ou seja, essa condição de filho é que vai te fazer trilhar ao caminho de você descobrir e manifestar a sua essência divina. E há uma necessidade de Deus que você descubra essa sua essência divina, porque o reino dele precisa fluir através de você. Aí a gente fica agarrado lá na história da vitória. Porque eu quero para Deus um casamento. Deus, dai-me um casamento maravilhoso, Deus. Sendo que a nossa essência, a descoberta da nossa essência divina vai dizer assim: Deus, que o meu casamento, que o Senhor há de me dar, será canal de bênção para outros casamentos. Mas a gente não quer isso, a gente só quer pedir o eu, o meu. E a palavra disse que a avareza, queridos, é pecado. Porque às vezes eu quero a bênção para mim, eu quero que a minha família seja abençoada, eu quero que minha casa seja abençoada. Para que você quer? Senão que a essência de Deus escorra da sua vida, atingindo seus vizinhos, sua mulher, seus filhos, as pessoas que você conhece, seus amigos. É isso que é a essência de Deus, e não eu. Então, a orfandade, ela nos leva a entender. Tá tudo bem, Eugênia? Vamos orar. A orfandade, ela nos traz algumas características, porque eu não entender tudo aquilo que Deus faz para mim, e se eu não sou pertencente, queridos, aquele que não é pertencente, que não tem um pai, não tem uma família, ele é órfão. E o que a gente mais vê dentro da igreja é a orfandade. E às vezes é essa orfandade que nos impede de avançar. Que eu comecei perguntando assim, o que muitas vezes nos impede de viver o propósito? Espírito da orfandade. Olha o que o espírito da orfandade. Ele nos faz relacionar com Deus como escravos. O filho pródigo, ele estava ali convivendo com o pai, mas não se sentia pertencente a nada do pai. Na orfandade há um sentimento de não pertencimento. O órfão tende e depende da opinião dos outros. Tudo eu preciso da opinião dos outros. Gente, Jesus precisava da opinião dos outros? Por que Jesus não precisava da opinião dos outros? Porque ele ouvia o pai. Era o próprio pai que dava opinião sobre a vida dele, dava direção. O órfão é indisciplinado. Por quê? Porque tem dificuldade em acreditar nas escolhas, tem dificuldade que os outros escolham para ela. Tá por aí, ele nos amou primeiro, amar tem que haver com sacrifício. O órfão também não acredita em si mesmo. Cresce com sentimento de incapacidade. Perde oportunidades porque não sabe fazer escolhas, é inseguro. Se sente sempre sozinho. O órfão tem medos. O órfão tem dificuldades de errar. Por quê? Porque há uma necessidade na sua mente de escravo que tem que fazer tudo muito certo.
Sendo que muitas vezes o pai não está nem lhe cobrando isso. Só está lhe cobrando fidelidade. Só está lhe cobrando que você o coloque em primeiro lugar. Essa cobrança é nossa. Não é do seu pai. Não é do pai. O órfão, o espírito da orfandade nos faz pessimistas. Não foi o que o Caleb foi. Os outros 10? Não. Isso aqui tem gigante, gente. Vamos embora. Vamos embora. Esse lugar não nos pertence. Aqui só tem coisa para gente grande. Eu vou sempre ver o outro, sempre maior. A Bíblia diz que se você se vê como gafanhoto, gafanhoto você é. E o órfão, ele vai sempre se sentir sozinho. Só que Jesus disse assim: eu irei, mas não lhes deixarei órfão. E aí, eu concluo que, para eu viver tudo aquilo que Deus quer que eu viva, eu preciso abrir mão desse espírito de orfandade. E esse espírito de orfandade eu venço como, apóstola? Sendo fiel a Deus, trabalhando a sua mente, acreditando no que é verdade. E o que é verdade? Palavra. E eu me senti pertencente. A quem? A Deus. E o que eu devo que fazer? Buscar primeiro descobrir o reino de Deus minuciosamente, que hoje habita dentro de você. Está aí a receita. Como é que eu tenho que fazer? Buscando primeiramente e minuciosamente nos detalhes. Ou seja, eu não posso não considerar que tem fermentos que estão levedando a minha massa. Eu preciso considerar que esse fermento muitas vezes está dentro de mim. Porque se eu não considerar que esse fermento está aí, e que foi o próprio Jesus que me alertou que está, eu vou estar muitas vezes fazendo a vontade da minha alma, fazendo a vontade do diabo, sem viver o propósito, e sabe o que mais? Adoecendo as minhas emoções. Queridos, não tem como a gente viver propósito com emoções adoecidas. Mas o próprio Senhor, Ele tem interesse de sarar as minhas emoções adoecidas. Por quê? Porque o reino dele que hoje habita dentro de você precisa se manifestar. Então não é mais sobre você, é sobre Deus. É sobre aquele que é o seu Pai. Há possibilidade então de eu curar as minhas emoções? Sim. É fácil? Ninguém disse que era. Será que foi fácil vencer uma guerra com tantos gigantes? Será que foi fácil encarar um exército todo cheio de armas poderosas? Será que foi fácil? Ninguém contou, falou do vigor de Caleb. Falou do exemplo que ele foi para sua família. Mas aqui não contou como ele chegou. Quais eram as marcas que haviam nele quando ele enfrentou essas guerras. Porque nós enfrentaremos guerras e as marcas, elas ficarão em nós. Mas essas marcas, elas nunca poderão nos impedir de manifestar o reino de Deus. Essas cicatrizes, elas serão somente um memorial para você olhar e falar assim: próprio Deus me marcou nos meus processos, mas eu fui fiel até o final. Porque o grande barato da vida com Cristo, do Evangelho, é você resistir até o final.
não é desistir, não é ter medo, não é ter insegurança, não é se sentir sozinho, não é achar que a resposta vai vir nas pessoas, porque as pessoas, elas são falhas e elas muitas vezes não vão ter coisas para te fazer avançar. Somente o seu Pai. Somente o seu Pai é que tem a ferramenta certa para te fazer avançar. É Ele que ama você. Foi Ele que deu a vida por você. É Ele que se manifesta dentro de você. É Ele e você. É Ele e você. Porque Ele disse que Ele estava indo. Jesus falou, eu estou indo, mas eu não vou poder levar vocês agora. Mas quando eu voltar, eu habitarei aí dentro. Ele falou e cumpriu. Ele cumpriu. Então agora é a nossa parte de cumprir. Nossa parte de fazer. É a nossa parte de resistir. Resistir às nossas inseguranças, resistir aos nossos medos, às nossas angústias, resistir às nossas depressões, resistir no Pai. Resistir. Você tem a ferramenta para resistir. Você tem. Você é o único que tem a ferramenta para não desistir. Você é o único. Porque é muito importante que você saiba quem é o seu Pai. E é muito importante que você saiba quem é você nesse Pai. Amém? Eu quero orar com você. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Eu quero declarar que todo espírito de orfandade, esse espírito que te faz inseguro, esse espírito que te faz não viver o propósito, esse espírito que não te faz compreender o teu papel e a sua posição de filho, que esse espírito seja caído agora em nome de Jesus. Nós dissemos não a ele, nós dissemos sim a uma vida no Espírito, a uma vida sobrenatural, onde a verdade de Deus que é a verdade. E nós abriremos mão de viver um evangelho fraco, um evangelho que não nos leva a lugar nenhum, para um evangelho de força e que nos dá uma missão e que nos dá a ferramenta necessária para cumprir essa missão. Amém. Em nome do Senhor Jesus, diga para você, eu sou filho e no meu lugar ninguém toca. Eu fui reposicionado nas regiões celestiais. Em Cristo Jesus, toda apatia espiritual, toda alma ferida, cai agora em nome de Jesus, porque eu tenho um Pai que habita dentro de mim, e por isso sim, eu sou mais do que vencedor. Em nome do Senhor Jesus. Dê uma palma para aquele que é o Senhor da sua vida, aquele que é o seu Pai. Em nome de Jesus. Amém? Glória ao teu nome. Gente, vocês não sabem como é difícil ministrar sobre orfandade. Vocês não sabem como é um espírito que é atrevido. Mas eu quero que vocês saibam que estamos orando, estamos cobrindo vocês em oração, e vocês em nome de Jesus também ore por nós, nos cubra, porque foi o próprio Senhor que nos chamou para nos reposicionar para o reino do seu Filho em amor. O diabo, ele não é mais forte, ele não é. Em nome de Jesus, amém? Glória ao teu nome, Senhor Jesus. Estamos felizes porque o Senhor falou conosco nessa manhã, Deus.
Estamos imensamente gratos porque o Senhor falou conosco nessa manhã. Em nome de Jesus, que toda essa semente que foi regada agora sobre o nosso coração, Deus, que o diabo não nos tome, mas que o próprio Senhor, que habita dentro de mim e de você, ele venha derramar as tuas fontes sobre o teu coração e a tua mente, para que o próprio Senhor possa crescer e crescer e crescer cada vez mais dentro de você e através de você, em nome do Senhor Jesus. Que tenhamos uma semana de bênção, que tenhamos uma semana de perseverança, que tenhamos uma semana muito perto do Senhor, que venhamos ouvir do Pai todas as direções para as nossas vidas, que não mais nenhum espírito de confusão ou de dúvida esteja habitando em nossas mentes, na nossa casa e na nossa família, em nome do Senhor Jesus. Para a honra e glória do teu nome, é o que nós cremos e é o que nós profetizamos, em nome de Jesus. Ide em paz. E o Senhor nos abençoe. Amém.